Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de maio de 2024. Israel amplia cerco a hospitais em Gaza e invade 2 deles no sul, dizem relatos. Parte 3. Israel cercou mais 2 hospitais na faixa de Gaza, Al-Amal e Nasser, ambos na cidade de Khan Younis, no sul do território, informou neste domingo, 2403, o Crescente Vermelho, braço da Cruz Vermelha para países islâmicos. A organização declarou que um de seus colaboradores no Amal foi morto quando Tel Aviv, que já bombardeava o local de forma intensa, enviou tanques para os arredores do local. Homem com crianças feridas por bombardeio de Israel busca atendimento para elas no Hospital Al-Najjar, em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Mohamed Abed Yafip. Ainda segundo a entidade, as tropas israelenses exigem que tanto funcionários e pacientes do centro médico quanto deslocados de guerra que haviam se refugiado em seu entorno deixem a área, e lançaram bombas de fumaça para expulsá-los. Além disso, demoliram uma série de edifícios nas proximidades, o que de acordo com o Crescente Vermelho impede a atuação de suas equipes e as coloca em perigo. Ao mesmo tempo, moradores de Khan Younis relataram que blindados de Israel avançaram em um bairro perto do Nasser. Tel Aviv não respondeu às acusações, que não puderam ser verificadas de forma independente pela agência de notícias Reuters. De todo modo, a estratégia aparentemente utilizada no Amal e no Nasser remetem àquela utilizada pelas forças israelenses no Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, ainda em curso. Uma das poucas instalações de saúde parcialmente operacionais no norte de Gaza depois de quase todas as outras colapsarem por escassez de suprimentos e falta de condições de trabalho devido aos combates, ela teve a sua área invadida pela segunda vez na segunda-feira, 18, a primeira, em novembro, foi alvo de muitas controvérsias, e não estão claras as motivações para o retorno das forças a um local supostamente já ocupado. Israel afirma que ambos o Shifa e o Amal abrigam bases de comando e armas do Hamas, e disse ter matado 170 terroristas e capturado outros 480 só no primeiro desde a segunda-feira. A facção terrorista nega usar os locais para fins militares, e diz que as vítimas da operação no Shifa eram pacientes feridos e palestinos deslocados que viviam ao redor do complexo hospitalar. No curso dinâmico de Espiritismo, Herculano Pires faz uma análise interessante sobre os mistificadores e sobre o povo judeu, que continuamos a apresentar nesta Crônica do Amanhecer. Talvez a única vantagem de Israel sobre os povos da época fosse precisamente a desvantagem do seu excessivo sociocentrismo, o egoísmo racista que atravessou os milênios e se conservou até mesmo na diáspora com a dureza do lendário diamantes chamil com que Moisés teria escrito na pedra as tábuas da lei. Porque foi dessa centralização do ego que nasceu a possibilidade do aparecimento da primeira nação monoteísta do mundo. Yahvé não tinha condições, com o seu exclusivismo racista, para se transformar no Deus único, mas o povo judeu o aceitou como tal porque isso agradava às suas pretensões de superioridade. O deusinho intrigante e até mesmo alcoviteiro das tribos hebraicas, raivoso, parcial e contraditório que punia com a lepra os que censuravam o seu amado Moisés e que após o decálogo autoriza o seu protegido a realizar a bárbara matança do Sinaí revelava um espírito rancoroso de chefe tribal e um exibicionismo arrogante no trato com os povos estranhos. Ao mesmo tempo, não dispunha de forças para impedir os assaltos de povos mais fortes e aguerridos aos seus pupilos que egípcios e babilônios, assírios e romanos conquistavam e submetiam à escravidão. Apesar disso, o povo judeu mostrou-se capaz de enfrentar todas as derrotas e decepções sem perder a confiança no seu Deus.
Essa virtude estoica e essa fidelidade interesseira, aumentada por um protecionismo escandaloso, e a coragem e tenacidade que demonstrava em todas as circunstâncias, deram a Yahvé uma posição excepcional. Não foi Deus, nesse caso, quem salvou o homem, mas o homem judeu quem salvou o deusinho fanfarrão que lhe deu a terra de Canaã, numa doação injusta, ilegal e bárbara, em que os beneficiados tiveram de conquistar o seu presente em batalhas alucinadas. Verdadeiro presente de grego, que custou sacrifícios e perdas irreparáveis aos judeus ludibriados. Na verdade, Yahvé não deu nada, pois foram Moisés e Josué os conquistadores de uma nação tradicional, de estrutura feudal e cultura desenvolvida. Uma conquista militar longamente preparada nos 40 anos de expectativa angustiosa no pequeno deserto do Sinaí, com assaltos e pilhagens dos povos vizinhos. A destruição de Canaã foi um dos mais bárbaros genocídios da história. E sobre a terra ensanguentada, juncada de cadáveres, o povo ludibriado construiu seus monumentos ao Deus truculento, erguendo-lhe o templo de Jerusalém com aras especiais para os sacrifícios de animais que Yahvé não podia comer, mas de cuja fumaça se alimentava aspirando-a por suas narinas divinais. Por 2 milênios considerou-se o nascimento de Jesus em Israel como uma confirmação da grandeza de Yahvé. Mas essa grandeza era apenas uma fantasia, pois nem do ponto de vista humano, à luz dos sentimentos de justiça e dos princípios éticos se poderia ressaltar um só gesto de grandeza na atitude brutal de Yahvé. Hoje, à luz dos princípios espíritas, podemos compreender esta verdade assustadora, marcada a fogo nas páginas da própria Bíblia. Yahvé nada mais era do que o espírito orientador do clã arrogante e ganancioso de Abraão, Isaque e Jacó na velha cidade mesopotâmica de Ur. Um guia espiritual de inferioridade inegável, Deus guerreiro como os de Atenas Roma, que se serviu da mediunidade espantosa de Moisés e dos anciãos no deserto, para materializar-se entre aventureiros rudes e ignorantes, nas fumaradas de ectoplasma que envolviam em nuvens assustadoras a tenda do deserto. Nessas manifestações então inexplicáveis, Yahvé falava cara a cara com seu servo Moisés, dando-lhe prestígio necessário para a consecução dos seus planos de conquista sanguinária. As pesquisas contemporâneas e atuais sobre esses fenômenos mediúnicos desvendaram o mistério. Os estudos de Max Fredon Long e André Lang, entre as tribos selvagens da Polinésia revelaram o emprego de mana horrenda, forças mágicas que Richet explicou racional e cientificamente como emanações orgânicas do corpo do médium e os russos provaram recentemente serem constituídas por um plasma físico formado de partículas atômicas livres. Yahvé, o Deus Supremo e Único, servia-se apenas dos elementos mágicos empregados pelos povos primitivos nos seus contactos com os espíritos. Esse mesmo elemento, que na sua expansão manifesta cheiro de ozona, foi considerado nas manifestações diabólicas da Idade Média como explosões de enxofre. Friedrich Zollner demonstrou, na Universidade de Uppsala, Alemanha, que esse elemento, o ectoplasma, pode produzir explosões violentas, raios e relâmpagos, causando destruições como o poder de dinamites. Essas provas científicas modernas podem também explicar as manifestações ígneas assustadoras do Monte Sinaí. No momento em que Moisés falava com Yahvé, este lhe aparecia em forma de sarça ardente, segundo Gênese. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.